graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, boa tarde, abençoados ao seu programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Hoje numa edição super especial, quero compartilhar com você um assunto que é uma pergunta: predestino ou pré-conhecimento? Predestinação ou pré-ciência? O que você acha? Eu queria que você opinasse aí. Nós estamos transmitindo simultaneamente, simultaneamente hoje não. Hoje é só pelo YouTube. Lá no nosso Facebook, Pedro Kelly, eu coloquei um link para que os nossos abençoados que nos acompanham lá possam ser direcionados para a nossa sala aqui no YouTube, Pedro Kelly RCC. Portanto, sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Eu declaro o melhor programa, eu declaro a melhor tarde na tua vida, na minha vida, né? Confesso ser sensível aqui à voz do Espírito de Deus para poder transmitir para você esse conhecimento em relação a esse assunto, que é um assunto muito bonito, é um assunto que eu particularmente considero como sendo a espinha dorsal do cristianismo, do poder de Deus, né? Da soberania de Deus, que é esse assunto. Vou repetir o tema: predestino ou pré-conhecimento? Predestinação ou pré-ciência? O que você acha aí? Com qual dos dois você fica? Então esse programa vai girar em torno desse assunto, esse é o tema de hoje. Mas antes eu gostaria aqui de registrar um agradecimento muito especial meu e da minha família que eu digo minha esposa Margarita e meus filhos, pelos muitos, mas foram muitos desejos de feliz ano novo, de sucesso, de crescimento, de prosperidade, e muitos compartilhamentos, né, daquilo que essa palavra está fazendo na vida dessas pessoas. Então, houve várias pessoas que contaram um pouquinho para nós do que está acontecendo em suas vidas a partir desse conhecimento, a partir dessa ministração. Pessoas de norte a sul do Brasil, né, principalmente do Brasil, que estão sendo alcançadas pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook também, pelo Instagram. E eu sou muito agradecido a Deus por essa oportunidade de estar sendo de benefício na vida de alguém. Uma abençoada, uma moça bem jovem me escreveu esses dias, passou uma mensagem, gravou e dizendo que estava muito feliz porque estava descobrindo uma novidade de vida, estava sendo aclarada em vários pontos em que ela questionava, em que tinha dúvidas lá no lugar onde ela ia e não encontrava respostas. E eu sempre costumo dizer: se você está feliz aí onde você está, fica aí. A minha intenção não é atrapalhar a vida de ninguém, a minha intenção é ajudar. Eu sou uma pessoa que o meu chamado que Deus me deu é esse. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu também não vou te atrapalhar. Portanto, se você está feliz aí onde você está, permaneça aí, né? Honre o lugar onde você está. Mas se você quer saber um pouco mais, se você precisa de ajuda, se você tem questionamento, se você é uma pessoa que pensa, né, além da média, seja bem-vindo ao nosso grupo, ao nosso ministério. Nós somos
o ministério Reconciliados com Cristo. Por que Reconciliados com Cristo? Porque Deus estava em Cristo, há 2000 anos atrás, reconciliando consigo o mundo, né? E nos entregou esta palavra, que é a palavra da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, 18, 19, está escrito isso. Estamos afirmando aqui o que está escrito lá. E a palavra que nós ministramos aqui, as palestras que a gente faz, elas estão baseadas num conhecimento que vem de outro lugar. Não é um conhecimento aqui da Terra, é um conhecimento que te revela a tua posição espiritual, assim como você vai ver hoje nesse assunto. Porém, antes de entrar em cheio nesse tema, eu queria agradecer a você que participa aqui do nosso canal, a você que está inscrito no canal e principalmente a você que sustenta financeiramente esse canal, a minha vida e o meu trabalho. Eu me refiro aos semeadores. Aqui nós chamamos de semeadores, porque eu convido você a semear, porque eu quero te convidar a experimentar a prosperidade que Deus tem para você. Você sabia que Deus tem tudo preparado para que você viva em prosperidade? Verdade. A tua vida não foi feita para você viver em escassez, em sofrimento ou em falta. A tua vida foi feita para que você viva em prosperidade, em abundância. E o que é prosperidade aqui? O que significa isso? Significa você ter o suficiente para viver hoje. Eu não estou me referindo a outras coisas. Eu estou me referindo a você ter saúde, teto, comida e roupa para vestir. O suficiente para você viver hoje. Se você já tomou café hoje, se você almoçou hoje e está chegando a essa tarde feliz, debaixo de um teto, vestido, tranquilo, você é próspero. É porque talvez você não esteja acostumado a olhar para trás, porque se você olhar para trás, você verá que existem pessoas que ainda não alcançaram o que você já tem. Então, o meu chamado é instar com você e despertar essa mente que é esse homem interior que talvez esteja adormecido por vários motivos, né? E um dos motivos que adormece a mente, adormece o entendimento e faz as pessoas pensarem equivocadamente é justamente sobre a tua posição espiritual. Mas, continuando aqui, para terminar essa parte dos agradecimentos, muito agradecido aos semeadores. Você que semeia, eu declaro sobre a tua vida multiplicação sobre a tua semente. Você que colabora comigo, semeando, compartilhando nosso link, muito agradecido, né? Inscreva-se em nossas páginas, são Instagram, me siga lá no Instagram, Pedro Kelly. Lá tem muitas postagens que certamente você vai gostar. Entre lá que você vai ver que está interessante. Pedro Kelly, é K-E-L-E, 4 letras, K-E-L-E, Kelly. Não é com Y, não é com duplo L, nem com I. É K-E-L-E, Pedro Kelly, lá no Instagram. No Facebook, Pedro Kelly. No YouTube, Pedro Kelly RCC. Se inscreva na página no YouTube e ative o sininho para que você possa receber informações de novas postagens. Nós já estamos com 2.070 e poucos inscritos e eu quero chegar logo a 3.000. Essa é a nossa meta mais próxima. 2.070, falta pouco. Daqui a pouco nós estamos em 3.000 e eu conto contigo, né? E se você deseja fazer parte desse grande grupo de pessoas que colaboram comigo, no final desse programa eu vou te dar um pouco mais de informações de como você faz para colaborar comigo. É simples, né? São 2 passos bem simples que você pode cumprir aí. Bem, predestino ou pré-conhecimento? Predestinação ou presciência? Outra coisa que surge aqui, uma pergunta: coincidências existem? Tem gente que acredita em coincidência. E eu não quero aqui criticar ninguém, eu só quero compartilhar. Existe coincidência? O que você acha a respeito? Né? Então, nós temos o chat aberto aí, você pode escrever teu nome, tua cidade e qual é a tua opinião. Eu gostaria de saber teu nome, tua cidade e qual é a tua opinião. Né? Predestinação ou presciência? Essa palavra predestinação, tem gente que tem medo dessa palavra, né? Principalmente pessoas que participam
de determinadas religiões. São pessoas que têm certo medo dessa palavra porque a mal interpretam, né? São interpretações mil que existem por aí e muita gente tem medo dessa expressão, predestinação, porque as pessoas confundem isso e acham que isso pode servir para outros propósitos aí, propósitos ruins. Eu gostaria aqui de pedir a você fazer um apelo ao teu limpo entendimento. O que é isso? Queria que você se esvaziasse dos teus conceitos, de suas opiniões, né? E nós vamos colocar aqui, não a minha, nem o meu conceito, nem a minha opinião, mas vamos ler aqui de onde nós podemos nos basear, de onde nós podemos utilizar para falar acerca desse assunto, né? Eu vou ler aqui rapidinho em Efésios, capítulo 1, verso 3 em diante, que é uma passagem muito bonita, Efésios, capítulo 1, verso 3, que fala assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou seja, já abençoou, não é Deus te abençoa, Ele já abençoou, né? Já é abençoado, então, nos lugares celestiais, ou seja, aqui, que é onde a igreja está assentada com Cristo, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, quer dizer que já existíamos antes de Deus dar forma às coisas, fomos escolhidos ali, para que fôssemos separados, santos e sem mancha, diante dele, né? E em amor nos predestinou para filhos. Então aqui nós estamos falando de um tempo em que não existia ainda o tempo, porque não existia sol, terra, lua, nem estrelas, nem universo, nem nada disso. E nós já existíamos. Antes de Deus fundar o mundo, ele nos predestinou para filhos. Ou seja, isso significa... Aqui tem muita revelação, nesse verso aqui, né? Para o louvor de sua glória, da glória de sua graça. Bom, aqui tem muita revelação. Por quê? Porque aqui está dizendo que ele já nos abençoou. Portanto, por favor, pare de dizer Deus te abençoe e comece a chamar as pessoas de abençoados e abençoadas, tá bom? Porque é assim que elas estão. Deus não vai abençoar mais ninguém, ele já abençoou, porque isso aqui aconteceu antes de você entrar em um corpo que foi a tua mãe e o teu pai que fizeram. Quando a gente fala em predestinado, predestinação, predestino, nós estamos falando disso que eu li para você agora. Antes de você se chamar Pedro, Paulo, Maria, Joaquina, Josefina, Serafina e qualquer outra fina que você queira se batizar aí, você já existia. Então você é mais velho que o tempo, porque antes de existir os astros que hoje regem o tempo, que é a Terra e o Sol, você já existia, porque Deus te criou antes da fundação do mundo. E ali, naquele momento, ele te escolheu. Ele te predestinou para um propósito. Você vai entender isso mais no decorrer dessa programação. Então, ele nos predestinou para ter conosco uma relação especial, né, que o Evangelho da Graça chama de filhos. Então, é porque Deus criou todos os espíritos. Nós fomos criados
por Deus em espírito. Por isso é que em Hebreus capítulo 12, verso 9, diz que Deus é Pai dos Espíritos. Por que Deus é Pai dos Espíritos? Porque Ele criou os Espíritos. Quando? Aqui eu já li. Antes da fundação do mundo. Deus é Espírito e Pai dos Espíritos. Muito bem. 1/3 desses Espíritos Ele predestinou para virem a esta terra através do ventre de uma mulher e ganhar um corpo humano assim belo como esse meu, como esse teu aí, né? Um corpo que é uma roupa que foi costurada pelo ato sexual do nosso pai com a nossa mãe. Glória a Deus pelo sexo, né? Que nos permitiu chegar aqui. Então, a gravidez da mulher é a porta do céu, porque através daí é que os filhos entram a esta dimensão chamada planeta Terra, lugares celestiais, aonde estamos aqui. Uma parte dos céus, né? É aqui onde nós estamos. Não estávamos aqui, viemos de lá. E agora estamos aqui e depois sairemos daqui, porque essa roupa terrenal, ela é provisória. É uma roupa que tem um tempo determinado. 70, 80 anos, nos mais fortes. A minha mãe que está aqui, pertinho aqui, está aqui. Já deve aparecer por aí, você vai ver ela andando aqui, não sei. Talvez ela passe aqui ainda hoje durante essa programação. Ela já está com 97 anos, né? Está meio curvadinha, mas com saúde. Meio cansada, porque o carro fica velho, né? O carro enferruja. Tem que cuidar do carro. Coma menos, abençoado. Se movimente mais. Você vai ver que vai ser melhor para você. Mas isso é outro assunto, né? Então, o programa de hoje visa a não responder, mas colocar você a pensar sobre esse assunto em que algumas religiões têm muita dificuldade em aceitar, porque não conhecem o âmago da questão, predestinação. Então, tem medo, né? Porque pensam em coisas carnais só. As coisas carnais são muito limitadas. A nossa mente é mais ampla do que isso. Eu quero, aqui com esse programa, te fazer um convite para você alargar a tua mente e não estreitar. A tua visão não pode ser obtusa. A tua visão tem que ser ampla. E as nossas palestras, elas visam ampliar a tua visão. Então, quando falamos em predestinação, estamos falando de Efésios capítulo 1. Não estou falando de bagunça, não estou falando de... então agora vamos para o oba-oba, porque se é predestinado, vamos. Não é isso que eu estou falando. E se você me acompanha, você sabe o que eu ensino. Eu ensino a graça na prática, eu ensino o evangelho na prática, hoje. Qual é o benefício que o evangelho me dá? É meu direito e minha herança, tudo que Jesus conquistou na cruz. Então é isso que eu ensino. E dentro disso está a predestinação. Eu não posso negar a predestinação, porque como eu já disse, vou repetir, a predestinação é a espinha dorsal da soberania de Deus. Porque, caramba, se o sujeito criou, se o cara criou tudo e não puder fazer o que quiser com aquilo que ele criou, poxa vida, né? Por isso é que Paulo fala em Romanos 9. Você vai discutir com o oleiro? O oleiro é que faz o vaso foi ele que fez, ele que inventou e ele que escolheu uma certa parte para ele ter uma relação diferente, que somos nós, uma relação de intimidade, né? Uma relação de filhos. Você não pode discutir com o oleiro. É isso que Paulo está querendo dizer ali, né? Isso é como se você plantasse maçãs e depois que você colhesse as maçãs, que são tuas, foi você que fez, você que plantou, você que trabalhou por elas, aí você escolhe lá uma parte para você fazer uma torta de maçã maravilhosa. Quem é que vai dizer que você está errado? Quem é que vai dizer que você não pode fazer o que você quer com as tuas maçãs? Então eu quero entrar por aqui, por ali, por toda parte, para mostrar a você o que é, na verdade, a predestinação que nós temos. Então, penso que já aqui dissertamos um pouco sobre
Efésios capítulo 1, mas eu quero, em respeito aos mais novos, porque eu estou felizão, porque está chegando gente nova pra caramba, pessoas sem contaminação nenhuma de outras coisas que aconteceram aí, pessoas que estão afim de realmente se alimentar nessa palavra, não estão com bobagem, são pessoas, parece que de outra etapa mais excelente, que estão chegando agora. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando agora e dizer que a minha vida está dedicada a explicar essa verdade para você. Se você nos acompanha, me ajuda a divulgar para outros, né? Porque assim como você está sendo alcançada ou alcançado, assim outros serão através da tua vida também. Um dia eu estive como você está, sabia? Né? E quem sabe amanhã você esteja aqui no meu lugar. Né? Porque todo mundo passa. O que não passa aqui é a palavra. Pense nisso aí. Talvez você tenha um chamado para ensinar, assim como eu tenho um chamado para explicar essas coisas. Porque isso não é qualquer um. Isso não é quem quer, nem não. Isso aí tem que ser um dom, tem que ter um chamado, senão você não vai conseguir explicar. Ou então, senão você vai fazer confusão, como alguns fazem por aí. Né? Então vamos voltar aqui ao que interessa. Predestino ou pré-conhecimento? Né? Em Romanos, capítulo 8, verso 29, diz assim: porque aos que antes conheceu, a estes predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos. Quer dizer que você e eu fomos escolhidos por Deus e preparados por Ele. Isso não é preparo nosso. Esqueça isso. Você foi escolhido por Deus e preparado por Deus para ser igualzinho a Cristo. Ou seja, para que Cristo seja o primeiro de uma linhagem da qual você pertence. Por quê? Porque Deus te fez linhagem de Cristo. Por quê? Pergunta a ele. Aí, eu não estou aqui para te explicar por que ele fez isso. Eu estou aqui para te explicar que ele fez isso. Considere-se assim. Né? E aos que predestinou, agora é o verso 30, Romanos 8, 30. Aos que predestinou, a estes chamou. Por isso é que você tem essa coisa de, ó, minha mãe aqui atrás, né? Tá aqui hoje comigo, num lugar bem especial que depois eu te conto. Por isso é que você tem esse chamado, né, aí. Por isso é que você tem essa sede, essa vontade de ouvir. Por isso é que você tem esse interesse por esses assuntos. Por isso é que você não é igual ao vizinho, ou àquele parente, ou a B, ou a C, ou a fulano, beltrano, cicrano. Você é você. Por que você tem esse interesse por esses assuntos? Por que você tem essa sede por esses assuntos? Porque você foi escolhido por Deus antes. E aos que predestinou, a estes, não a todos, chamou. E aos que chamou, justificou. Quando? Na cruz. Quer dizer que a justificação de Cristo na cruz não foi a todos, foi a estes. Me entenda, isso é outro assunto. Para a gente falar um outro dia, anota aí. E sugira o próximo programa. Sabia que você pode sugerir o próximo programa? Então, a estes justificou. Né? E aos que justificou, glorificou. Ou seja, até a nossa glorificação já está pronta. O que acontece é que como o tempo para Deus é uma coisa só, 1000 anos é um dia 1000 anos, e nós estamos vestidos por um corpo de carne, temos que esperar o tempo passar para se manifestar. Mas para Deus, Ele já fez para nós. Nós é que estamos experimentando de acordo com o passar do tempo. Mas tudo para nós já está pronto. Ele já fez. Mas vamos voltar aqui à predestinação. Você já viu que até aqui eu já falei de 2 versos que ele predestinou. Agora tem um salmo aqui que eu gosto pra caramba, e você também, eu acho, que é o Salmo 139, verso 16, que fala assim. Olha só que coisa bacana. Diz aqui, ó. Os teus olhos, Senhor, viram o meu embrião, e no teu livro estavam escritas todas aquelas coisas que logo foram formadas.
Ou seja, não havia sido formada. As coisas não haviam sido formadas, mas Deus já havia escrito todos os teus dias. Caramba! Todos os teus dias já haviam sido escritos antes de você nascer. Sabia? Todos os teus dias. Deixa eu ver aqui, que eu me recordei aqui de um versículo que eu queria colocar para você, que são: meus dias foram escritos antes de ter... olha aqui, que tremendo isso aqui. É isso mesmo. Salmo 139, do verso 13 em diante. Os teus olhos me viram em substância ainda sem forma. Vou te explicar já. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Pesquisa aí na tua Bíblia. Salmo 139, 16. Ou seja, não havia ainda nada feito e nada formado, e os teus dias já estavam escritos no livro. Que livro? Livro dos dias. Livro dos dias, ou seja, tem um livro que está os teus dias. Está registrado o dia que você ia nascer, que ia morrer, que família você ia nascer, que país você ia nascer, qual é a tua altura, cor da tua pele, tipo de cabelo, cor dos teus olhos, com quem você ia se relacionar, tudo na tua vida, teus dias. Ou seja, o que está acontecendo hoje aqui no programa Café e Palavra já estava escrito por Deus desde antes. Como é que se chama isso? Pré-conhecimento, pré-ciência ou pré-destino? O que é pré? Algo que foi feito, algo que vem antes. Destino, ou seja, pré-destino, quer dizer que o teu destino foi escrito por Deus antes de haver destino, antes de acontecer. É isso que ele está escrevendo aqui. Substância ainda sem forma. Espírito não tem forma. Não entende? No princípio, a terra era sem forma e vazia. Por que era sem forma? Não é porque era feia, não era nada feia. Simplesmente não existia de forma palpável, concreta. Estava na mente do Criador. Então, aquilo que está na tua mente, por exemplo, você quer fazer um banquinho. Vamos supor que você conheça de carpintaria e queira construir um banquinho. Você pensa no banquinho. Você até desenha como é que você vai fazer, que medidas serão. Você bota, bom, vai ser tanto, o assento tanto, a altura é tanto, parará, parará. Então, isso já está criado, só não tem forma. Ou seja, o banquinho era sem forma e vazio. Por que vazio? Porque você olhava e não via, não tem. No princípio, a terra era sem forma, porque não existia palpável, concretamente falando. Depois ele fundou. Você pegou a madeira, serrou, cortou, aparelhou, pregou, colou, botou lá, montou. Aí você formou o banquinho. Agora sim, agora formou o banquinho. Mas antes de você formar o banquinho, você criou ele. Aonde? Na mente. Assim Deus. Assim Deus. Então, antes dele formar a terra, você já existia. Você já estava ali. E ele já tinha um plano para você. E isso se chama predestino. É um destino resolvido, decidido, escrito, antes de você se chamar Pedro, Maria, João, Joaquina. Entende? Quando você ouvir falar a palavra predestino, predestinação, nós estamos falando de uma época antes da maternidade, antes da gravidez. Não confunda isso, porque senão vai ficar aí na mesmice religiosa que não tem nada a ver, né? Mas teve um sujeito aqui
que confundiu, para variar, né? Ele é o meu xará. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, ele fala assim, ó: eleitos segundo a presciência de Deus. Quando você fala presciência, é diferente de falar predestino. Porque presciência é conhecimento prévio do que pode acontecer ou não. Sim? Agora, predestino é uma coisa mais certa, é mais, né, soberana. Não. O Senhor predestinou para que fosse desse jeito. Não. O Senhor tem presciência. Ele conhece tudo antes. É claro que ele conhece tudo antes. Não porque ele conhece simplesmente tudo antes, porque ele é onisciente. Não, ele conhece tudo antes porque foi ele que fez assim tudo antes. Diz que não vai cair uma folha da árvore sem ele saber, sem que ele saiba. Que não cai um fio do teu cabelo. Não é isso que diz? É por aí, né? Sem ele saber. Por quê? Porque foi ele que ordenou que fosse assim. Isso não é obra do acaso. Ah, peraí. Então coincidências não existem? Claro que não, né? Coincidência não existe. Aí você diz assim, não, peraí. Os cientistas não acreditam assim. Eu vou te falar uma frase. Coincidência é só uma forma que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Gostou dessa? Não é minha, não. Coincidência é só uma forma que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Sabe quem disse isso? Albert Einstein. Ele falou isso. Bacana, né? Ver um cientista desse gabarito, uma pessoa que descobriu a relatividade geral, e faz tempo. Você sabe o que é relatividade geral? Coisas que as pessoas, muita gente hoje nem imagina o que é. E o cara me sai com uma dessa. Coincidência é só uma forma que Deus encontrou para permanecer no anonimato. Quer dizer que Einstein acreditava na soberania de Deus. Que bacana. E às vezes a gente vê pastores não acreditando na predestinação. Então, alguém que diz que a predestinação não é de Deus, desculpa, eu vou falar, porque eu não gosto de meias palavras, eu falo logo. É um ignorante, é uma ignorante. Ignorante significa desconhecedor, né? Ignorante não significa nada relacionado a nenhum animal de 4 patas e um rabo. Não, ignorância é falta de conhecimento, né? Quando a gente desconhece um assunto, nós ignoramos aquele assunto. Somos ignorantes em relação àquele assunto. Por exemplo, eu não sei pilotar um foguete espacial ainda. Então eu sou ignorante em termos de pilotar um foguete. Entende? Né? Então, quem fala contra a predestinação, dizendo que isso não é possível e Deus não predestinaria ninguém, vai ficar difícil refutar essa explicação consciente que eu estou colocando aqui para você. Sem gritar, sem ficar nervoso, porque eu não estou aqui para discutir, eu estou aqui para ensinar. Então, abençoados, era isso que eu queria compartilhar no programa Café e Palavra de hoje. Hoje, dia 5 de janeiro. Olha aí, já estamos em 2021. O ano de 2020 já passou e eu queria falar uma outra coisa para você. Se você quer resultados diferentes em 2021, você tem que fazer coisas diferentes em 2021. Se você quer que teus dias sejam longos nessa terra, você deve honrar pai e mãe. E se você é pai e mãe e deseja o amor dos teus filhos, você não deve provocar-lhes a ira. Então tem lá e cá, né? Se você deseja viver em prosperidade, você precisa plantar.
aonde você estiver sendo alimentado pela palavra. Se você está num determinado lugar onde está recebendo uma palavra que está te alimentando e está te acrescentando alguma coisa, semeia lá, honra lá. E você vai ver que isso tem frutos a teu favor. Agora, se você está vendo que o que eu estou falando aqui está te ajudando a melhorar como pessoa, a viver dias melhores e a prosperar, você deve semear aqui. O apóstolo Paulo escreveu que você deve compartilhar das tuas coisas com aquele que te ensina. E nesse caso sou eu. Separe um pouco daquilo que Deus manifestou na tua vida e plante aqui. Experimente isso e você vai ver o retorno a teu favor, porque isso são coisas espirituais, né? São coisas que funcionam de forma espiritual. Então, a prosperidade não é por oração. Você não tem que orar para ser próspero, porque existe um princípio para prosperar. Existe um outro princípio para você viver dias longos. E assim sucessivamente existem princípios para várias coisas. O princípio para prosperar é plantar. Tem pessoas que são contra você entregar uma parte da tua renda aqui, por exemplo. Vou falar de mim. Tem pessoas que são contra. E eu gostaria de te propor uma coisa. Posso? Toda pessoa que for contra você fazer isso, procure ver qual é o resultado da vida dessa pessoa. E você vai ver que é uma pessoa que não merece que você siga seus conselhos. Porque ela pode estar falando contra isso por alguma querela, alguma coisa que não vem ao caso aqui a gente falar. O fato é que todo aquele que semeia, colhe. E se você deseja colher, você precisa plantar. Se em 2020 essa parte não funcionou muito bem para você, talvez seja porque você negligenciou a tua semente. Comece agora. Aqui é sempre tempo de começar. Comece hoje. Semeie do que você tem hoje. Não importa se é muito, se é pouco, não importa isso. A ideia aqui não são valores, a ideia aqui são hábitos e atitudes. Se você se habitua a semear, essa cobertura de anjos, que não vai entrar em carne, que são outra parte daqueles espíritos criados lá desde antes da fundação do mundo, que permanecem em espírito, que são os anjos, que estão postos para nos ajudar, eles vão multiplicar a tua semente, porque esse é um dos encargos que os anjos têm a nosso favor, né? Em Hebreus 1,14 fala de espíritos ministradores a nosso favor. Não está contra não, é a favor. Mas 0 vezes 0 é 0. Né? É sempre vezes, mas 0 vezes 0 é 0. Porque Deus não diminui ninguém, Deus só multiplica. Só que esse fatorzinho aí você tem que pôr. Aqui a única coisa grátis é a salvação espiritual. Para você passar na escola, tem que estudar. Para você se formar, tem que estudar. Para você ser promovido, tem que ser um bom funcionário, não é verdade? Para você ser um bom marido, tem que honrar a tua família. Para você ser um bom filho, tem que honrar os teus pais e a posição de filho. E para você prosperar, tem que semear. Agora, para você ser salvo no Espírito, não tem que fazer nada, porque ou você é ou você não é. Então a única coisa grátis aqui é a salvação espiritual. No demais, tudo que envolver a carne, a vida humana, tem um preço a pagar. Né? Então, prosperar tem que semear. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, nós temos conta no Banco Itaú, temos conta no Banco UOL, né? O PagSeguro. Nós temos um Pix, esse Pix, anota aí, se você quiser semear é pedrokeller@hotmail.com. Esse é um Pix. Bom, você vai colocar essa chave Pix aí e essa semente será transferida aqui para o Ministério. Um outro Pix, você põe o sinal de mais, agora é o telefone, 55 21
99-104-8388. Vou repetir. O sinal de mais, depois vem 55 21 99 104 8388. Eu vou ficar por aqui, muito agradecido a todos vocês. Compartilhe, né, os nossos links. Esses são os 2 passos para você se tornar um colaborador aqui no Ministério. Você semear aqui e compartilhar as nossas palestras e ministrações. Quinta-feira, às 10 da noite, eu volto com outra palavra de edificação para a tua vida. Renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima.